Boa noite, Arthur, ao Guilherme, a Carla. Boa noite, Carlos. Boa noite, Rayane Maria. Clara Dízio, Clara, Eliane, boa noite. Patinha, boa noite. Patrícia, boa noite. Fernanda Souza. Bom, então, muito boa noite a todos. Muita paz. Essa paz que nós estamos procurando já em todas as vidas já vividas, né? E a cada encarnação é uma oportunidade que nós temos, né, para buscar essa paz, já que Jesus Cristo disse que minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Quer dizer, a paz que Jesus Cristo veio nos propor é uma paz diferente que o mundo oferece. Porque a paz que Jesus Cristo veio nos oferecer é a paz espiritual, certo? Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, aos anjos, aos espíritos superiores, e pedir por todos os desesperados, por todos os aflitos, por todos aqueles que choram, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão em agonias nesse momento, que todos eles continuem a receber da misericórdia e do amor do nosso Pai Criador e do nosso Mestre amado, que tinha vindo justamente para aqueles que têm vida a tenham em abundância. Então nós não estamos sozinhos, vivendo esses momentos de grandes turbulências. E com certeza, tudo na vida tem um sentido, porque Deus só faz para o bem, não faz para o mal, de forma alguma. Então que Deus nos abençoe, graças a Deus. Bom, a nossa proposta de todo domingo nessa pandemia é interpretar o Evangelho versículo por versículo, trazendo para a realidade que nós vivemos hoje. Porque muita coisa mudou da época que esse Evangelho foi escrito pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o complemento das epístolas e do Apocalipse do próprio João, epístolas escritas pelos outros apóstolos, como Paulo de Tarso também escreveu várias epístolas. Então, é a fonte mais fidedigna que nós temos de todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo o Evangelho, ele é um roteiro para nos levar ao autodescobrimento, a esse Cristo interior, a esse eu sou, a essa essência divina da qual todos nós somos. Por que nós somos? Porque nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós possuímos a essência de Deus. Assim como os nossos filhos carnais, eles carregam o nosso sangue. Não é isso? Então todos nós, sendo filhos de Deus, nós somos irmãos. E estamos vivendo essas experiências. Então, o Evangelho é o código divino. Sem a prática do Evangelho, nós não conseguiremos a felicidade, a evolução plena, de forma alguma.
Primeiro porque Jesus, quando ele, através dos seus ensinamentos e dos seus exemplos, e nós sabemos que ele não deixou nada escrito ele deixou, apenas os apóstolos escreveram. A única passagem que nós vemos Jesus Cristo escrever foi aquela que nós comentamos na semana passada da mulher pecadora, quando ele escreve no chão os pecados de cada um, e ele mandou que aquele que tivesse sem pecado atirasse a primeira pedra na mulher pecadora, né? Mulher adúltera, né? Então, o Evangelho, ele não tem religião. O Evangelho é um código moral para que todos nós pudéssemos ter um roteiro para nos levar ao porto seguro, já que nós estamos, através das experiências que vivemos, em busca desse porto seguro. Porque um dia nós vamos acabar com essas encarnações dolorosas, com essas provações, com essas expiações, e vamos ser espíritos missionários. Quer dizer que não tem mais nada a resgatar, e sim a oferecer aos nossos irmãos. É assim. É como a gente vai ver hoje nessa lição. O maior serve o menor, aquele que não despertou. Por isso é que Paulo de Tarso diz: desperta, ó tu que dormes. Quando ele fala isso, é quando a gente está dormindo na ilusão dos bens materiais. E que Jesus Cristo mandou que nós amontoássemos os nossos tesouros, não aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, os ladrões desenterram e roubam. Palavras de Jesus Cristo está no Evangelho. Mas isso não quer dizer que você seja um miserável de forma alguma. Vamos poder interpretar ao pé da letra. Como muitos irmãos nossos interpretam o Evangelho para satisfazer os seus próprios desejos. Eu já falei aqui várias vezes que não é o rótulo religioso que vai nos salvar, de forma alguma. São as nossas ações. Por isso é que Jesus Cristo disse que muito se pedirá àquele que muito recebeu. E ele resumiu tão bem no Evangelho. A máxima é que nós devemos nos amar uns aos outros assim como ele nos amou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou então aqueles que utilizam o Evangelho para escravizar aquelas pessoas necessitadas que chegam até a eles. Tem muitas religiões e nós respeitamos. Cada um é livre para fazer aquilo que deseja. Mas todo aquele que se locupleta através do Evangelho, daquilo que você passa ao próximo e deseja realmente uma recompensa. E nós devemos lembrar que Jesus Cristo disse que o Filho do Homem não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Uma pedra. Então, é viver na simplicidade. Está aí Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Viveram dentro daquilo que Jesus Cristo pregou. Dentro daquilo que Jesus Cristo ensinou. Então, o Evangelho serve, como eu já falei, como um tratado moral, para que nós realmente deixemos mais de se deixar seduzir pelas propostas do ego, né? Que só gosta de bater na porta larga, e Jesus Cristo diz que nós devemos bater na porta estreita. Ah, mas bater na porta estreita, entrar pela porta estreita dá tanta dificuldade. Mas nós não conseguimos o que nós queremos sem dificuldade, não. Ninguém vai fazer por nós, só nós é que podemos fazer. Então é bom que nós nos conscientizemos. Foi o que Jesus Cristo disse: faz por ti que eu te ajudarei. Faz por ti que eu te ajudarei. Então, nós precisamos nos conscientizar disso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui esse livro, que é de onde eu tiro todos esses ensinamentos. Eu estou fazendo um estudo dele. Esse livro foi escrito por nós, que é o Evangelho do Autodescobrimento, explicado versículo por versículo. São 2 volumes, certo? Aqui está aquilo que eu falo para vocês aqui, explicado versículo por versículo. São 2 volumes. Além desse livro, nós temos o quê? O Evangelho Metafísico, e temos o Evangelho explicado pelos Espíritos, tirado das próprias obras espíritas, certo? Então, quem desejar
adquirir esse livro para se aprofundar mais nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês podem entrar em contato conosco, certo? Bom, o maior e o menor no reino dos céus. Isso aconteceu quando os apóstolos vinham caminhando. Jesus Cristo estava um pouco à frente dele. Em um dado momento, os apóstolos começaram a conversar entre si, os 12 apóstolos. Quem seria, ou qual seria o maior entre eles, os 12 apóstolos? Criou-se aquela dúvida, aquela vaidade, né? O ego inflamado, né? O ego inflamado. Quer dizer, cada um ficou preocupado. Quem é o maior de nós? Quem é o maior de nós? E isso, Jesus Cristo estava ouvindo, mesmo à distância. Jesus Cristo estava ouvindo o que eles estavam falando. Na verdade, Jesus Cristo sabe o que se passa dentro dos nossos corações. Nós não temos condições de esconder nada dele, por mais que nós queiramos. Ele tem essa capacidade de nos desnudar a alma. E é por isso que nós precisamos estar atentos quando formos fazer as nossas preces. Estar bem atentos ao que nós vamos falar. Porque Jesus Cristo sabe o que nós pensamos. Nós não escapamos da sua observação. Porque quando nós pensamos, nós emitimos ondas. Não há como pensar e não emitir ondas. E Jesus Cristo, com a capacidade que ele tem, ele sabe o que se passa dentro dos nossos corações. Certo? Então, os apóstolos ficaram querendo saber quem era o maior deles, daqueles que estavam seguindo com eles. Certo? Com Jesus Cristo. Mas aí nós vamos começar em Marcos 9. O evangelista Marcos, ele não caminhou com Jesus Cristo. Certo? Ele era discípulo de Paulo, sobrinho de Timóteo. Ele não caminhou com Jesus Cristo. E ele escreveu o seu evangelho ouvindo o que Pedro falava. Já que nós não encontramos o evangelho de Pedro. Nós encontramos as cartas de Pedro, as epístolas de Pedro, mas o evangelho de Pedro não tem. Mas Pedro contou para Marcos que, lógico, que deveria saber escrever para passar tudo isso, o que nós temos hoje. E o evangelho de Marcos, ele é mais uma síntese. É muito importante o evangelho de Marcos. Então nós vamos no versículo, no capítulo 9, versículo 33. Chegaram a Cafarnaum. Onde era Cafarnaum? Cafarnaum ficava na Galileia. E era a casa onde Jesus Cristo costumava ficar, porque era a casa de Pedro. E vocês devem se lembrar, quando Jesus Cristo chegou a primeira vez à casa de Pedro, a sua sogra chamada Haná estava enferma, com febre. E Jesus Cristo a curou. Curou. Então Cafarnaum ficava à beira do lago de Genezaré. Lago de água doce, não era salgada. Esse mar da Galileia, ou de Tiberíades, ele era um mar de água doce onde os pescadores pescavam, tiravam o seu sustento dali. E esse mar da Galileia, ele iria até o Mar Morto, já próximo da terra dos Essênios. Certo? Então Cafarnaum fazia parte de uma das cidades da Galileia. A Galileia era composta por Cafarnaum, Magdala, uma da terra de Maria de Madalena, Corazim, Nazaré, Naim, certo? E várias outras cidades ali que ficava a orla do mar da Galileia. Então, era costume Jesus Cristo, quando ele estava na casa de Simão Pedro, ele caminhar ali ao longo da orla do mar da Galileia. Só que ele acordava cedo, e quando ele acordava já tinha muitos enfermos, muitos leprosos ali para ajudá-lo, para pedir ajuda nas suas curas. É tão tal que na parábola do semeador, foi necessário que ele subisse no barco de Pedro para falar
a parábola do semeador, quando ele diz, o semeador saiu a semear, uma parte caiu ao longo do caminho, outra nos corações cheios de pedras, e assim vai, né? Certo? Então, Cafarnaum fazia parte da Galileia, e a Galileia, certo? Os que moravam em Jerusalém não gostavam muito dos galileus, e eles duvidavam que viesse ou nascesse alguém importante na Galileia. E Jesus Cristo era galileu. Além dele ter nascido em Belém, mas ele foi, depois que ele veio do Egito, né, porque ele foi expulso, né, ali por Herodes, né, que o anjo Gabriel surgiu para ele e pediu que ele fosse para o Egito e depois iria chamá-lo, né? Ele veio e foi residir em Nazaré, porque na Bíblia os profetas já tinham dito que ele seria chamado Nazoreu, o Nazareno. E os nazarenos tinham o cabelo longo, por isso é que Jesus Cristo tinha os cabelos longos e partidos ao meio. Certo? Os nazarenos possuíam essa particularidade. Bom, então eles chegaram em Cafarnaum. Os apóstolos que estavam perguntando uns aos outros quem era o maior entre eles. Quer dizer, a gente vê a vaidade. Tá? E estando ele em casa, perguntou-lhes sobre o que pensáveis no caminho. Isso Jesus Cristo, quando chegaram na casa de Pedro, Jesus Cristo perguntou, o que é que vocês estavam pensando no caminho, pelo caminho? E eles devem ter ficado surpreendidos, né? Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe disso? Então, nós fomos encontrar, para complementar esse versículo que eu falei agora, de Marcos, em Provérbios 16, 17, encontramos: os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Jesus sabia que algo tinha sido dito e precisava dar explicação. Quer dizer, eu fui pegar em Provérbios essa citação para complementar que os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. E o que os apóstolos estavam realmente, através daquela vaidade, criando aquela expectativa entre eles próprios, qual era o maior, não era uma coisa normal. Porque Jesus Cristo tinha dado vários exemplos já de que nós devemos ser humildes, nós devemos ser simples. Como ele falou, os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados no reino dos céus. Os exaltados aqui na terra serão humilhados no mundo, quando sairmos desse mundo terreno, formos para o mundo espiritual. Aqueles arroubos, aquela coisa que as pessoas que gostam de humilhar e tudo mais, eles serão humilhados no mundo espiritual. E isso está no Evangelho. E os humilhados serão exaltados no reino dos céus. São aqueles que já despertaram e que simplesmente recebem aquelas ofensas e não atinge mais a eles de forma alguma. Não atinge mais de forma alguma, porque ele não está mais naquela sintonia. Ele não está mais naquela sintonia negativa. Ele está numa sintonia positiva. Está numa frequência positiva. Ou então nada vai atingir a ele. É como você vê, às vezes, uma pessoa chegar para outra e falar palavras duras, falar palavras maldosas e tudo, querendo provocar uma situação. E a pessoa fica ali tranquilo. E a pessoa que fica acusando e tudo, fica se desesperando. Por quê? Por causa das energias que ele está captando, energia negativa. E chega até a empurrar a pessoa, procurando realmente tirar aquela pessoa da sua tranquilidade. E essas pessoas a gente deve deixar passar. Nós não vamos perder a nossa integridade, a nossa paz, a nossa tranquilidade por uma pessoa assim, dessa forma. Não vamos. De forma alguma. Por isso é que Jesus Cristo diz que os humilhados, porque esses que querem nos fazer mal, nos humilham justamente para a gente revidar, para a gente entrar na sintonia dele. E quando nós não entramos na sintonia dele, eles ficam realmente possessos, zangados, porque eles querem dividir
os seus traumas, as suas culpas e tudo com o outro. E quando nós não aceitamos, ele simplesmente se revolta. Certo? Mas Marcos continua, o Marcos continua no versículo 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho havia conversado entre si qual deles era o maior. Jesus Cristo perguntou e eles ficaram calados. Ficaram calados completamente. Porque eles sabiam que Jesus Cristo ele estava, com certeza, ele tinha captado os seus pensamentos, as suas ondas mentais. Por isso é que Paulo em Hebreus, e fui procurar Paulo, Hebreus 7,7, ele acrescenta: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Tá aí, como o Evangelho, ele se completa. O Evangelho explica a si mesmo. Então, foi por isso que esses esforços de fazer esse Evangelho, volume 1 e 2, para que a gente possa ter essa certeza de que o Evangelho se explica a si mesmo. A si mesmo. Certo? Então, Paulo acrescentou: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O maior é aquele que venceu a si mesmo, que fez a viagem interior, o autodescobrimento, e que chegou à autoiluminação. Ou então nada mais atinge ele. Nada mais atinge ele assim. Ele não vai se perturbar de forma alguma. Ele vai entender, ele não vai entrar na sintonia daquela pessoa que quer a discórdia. Certo? Porque Jesus Cristo disse que os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos aqui na terra. Como Jesus Cristo é incrível. E como é que nós estamos deixando escapar isso há mais de 2000 anos, deixando para amanhã, deixando para depois, ou botando debaixo do tapete. Os últimos serão os primeiros aqui na terra. E os primeiros serão os últimos. Quer dizer, vai haver uma inversão. Os poderosos aqui da terra serão os últimos. E aqueles que não são poderosos serão os primeiros. Porque os bens materiais, as medalhas, as condecorações, os aplausos que nós recebemos aqui, não vai adiantar nada, vamos assim dizer, no plano espiritual. Porque aquele que quer trabalhar para o Cristo, ele vai trabalhar no anonimato, ele não precisa dos aplausos aqui na terra. Porque se nós dermos com uma mão e receber com a outra, nós já teremos recebido o nosso galardão. Nós não vamos ter nada de lá. Porque tem muita gente que faz alguma ação de boa, mas aí publica nos jornais, na mídia, que ele fez aquilo. Então o que é que ele está querendo? Ele está querendo servir a Deus ou a Mamon? Ele está querendo o quê? Os aplausos do mundo, ver seu nome nos jornais. Tudo bem, a gente respeita, porque cada um tem seu livre-arbítrio. E quem responde por nós mesmos somos nós mesmos, não são os outros. E a gente deve respeitar. Ninguém deve criticar de forma alguma. Foi por isso que Jesus Cristo disse que a gente vê o cisco no olho do nosso irmão, mas não quer ver a trave que está no nosso olho. Quer dizer, não quer ver os nossos defeitos. A gente enxerga os nossos defeitos no nosso próximo, no nosso irmão, mas em nós não. Quer dizer, é sempre procurando fugir. Fugir de nós mesmos. E isso não... Se não deu certo até agora, não vai dar certo para frente, não. É melhor que a gente reflita nisso. É isso? Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bom, então eles se calaram, né? Pelo caminho. Eles se calaram quando Jesus Cristo perguntou. Mas em Marcos 9,35, e sentando chamou os 12 e disse-lhes, já que eles não quiseram dizer, ele chamando os 12 diz: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Quer dizer, ele não deixou nada, nenhuma interpretação extra nas entrelinhas. Meu amigo, se você quer ser
quer ser o primeiro, que seja o último de todos e o servidor de todos. Pronto. O servidor de todos. Ele mesmo disse que o Filho do Homem tinha vindo não para ser servido, mas para servir. E nós, que ainda não somos espíritos perfeitos, só queremos ser servidos. Só queremos ser servidos. E isso nos atrasa perante o carro do progresso. Olha, é muito comum nós avistarmos os nossos irmãos, ouvirmos os nossos irmãos de outras religiões, que eu respeito, como eu já disse, que não é a religião que salva. E que, infelizmente, eles escravizam suas próprias ovelhas, aqueles que vão nos seus templos. Nos seus templos. Eu já dei o exemplo aqui de que Jesus Cristo disse que não tinha uma pedra onde reclinar a sua cabeça. E disse também, haverá falsos cristos e falsos profetas, que enganarão até os eleitos. Quer dizer, a pessoa pega o Evangelho, vai procurar aquelas passagens e vai dar uma interpretação diferente da realidade que Jesus Cristo nos colocou. Qual a realidade? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu estou me locupletando com os meus irmãos, eu não estou sendo sincero de forma alguma. Porque Jesus Cristo não cobrou nada de cada um de nós. Nada de cada um de nós. Poderiam fazer diferente. E por isso é que Jesus Cristo já alertou há mais de 2000 anos. Haverá falsos cristos e falsos profetas que enganarão até os eleitos. Mas, se nós formos analisar, mesmo assim, eles cobrando, eles pedindo e tudo mais, eles até que ajudam também. Porque quantas pessoas não despertam nas outras igrejas evangélicas, luteranos, os nossos irmãos todos, eles conseguem ajudar, porque a palavra de Deus, o Evangelho, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. E um dia nós vamos cair nessa real. Nós os que somos espíritas, com certeza tem espíritas também que se aproveitam disso. Não estou querendo defender a religião que eu sigo, certo? Porque isso acontece também. Acontece em todas. Em todas. Certo? Tem até uma passagem que Santa Helena, que era a mãe de Constantino, foi quem comprou a cruz que Jesus Cristo foi crucificado. Existe essa passagem, né? Esse relato. Né? E quantas vezes os nossos irmãos iniciantes, os católicos, venderam as indulgências. O próprio Lutero foi contra as indulgências, né? Para você tirar um parente do purgatório, você tinha que pagar. Mas aí são coisas que eu posso estar falando aqui e posso ter estado lá recebendo essas indulgências. Posso muito bem. Né? Estou fazendo apenas citações. Bom, então eles se calaram. Eles se calaram. Jesus Cristo tinha esse poder como ele tem. Olha, só para me mostrar para vocês. Quando ele foi fazer aquela entrada triunfal em Jerusalém, montado num jumentinho, que é aí que os doutores da lei ficaram possessos. Como é que esse homem quer dizer que é filho de Deus, que é o Messias, vem sentado num jumento? Como é que pode isso? Ele que esperava, os judeus, que esperavam o Messias, eles esperavam o Messias com legiões e legiões de anjos guerreiros que viesse destronar César e dar o poder para eles. E quando vê Jesus Cristo nascer numa simples manjedoura e fazer aquela entrada triunfal em Jerusalém, montado no jumento, disse, não, esse aí não. Esse aí de forma alguma. E a dificuldade que Paulo teve quando ele fundou as igrejas, quando perguntava, quem é o teu mestre? Jesus. Aí ele se lembrava, aquele que morreu entre dois ladrões numa cruz, como foi difícil para Paulo. Como é que o povo ia acreditar? Porque quem morria numa cruz eram os fascínoras, eram os ladrões. Então, e o Paulo saiu com toda aquela sua impetuosidade, aquela sua firmeza, fundando as igrejas. Mas quando ele falava o nome de Jesus Cristo,
o nome de Jesus Cristo, aí, meu amigo, quem estava ali na praça de Corinto e tudo, de Éfeso e tudo mais e tal, não ficava não, de forma alguma. Se encantava com a mensagem do nosso mestre, né? Mas quando perguntava quem era o mestre dele, Jesus, ficava mais difícil. E nós vamos encontrar também a dupla vista de Jesus Cristo quando os cobradores de impostos chegaram para Pedro e perguntou: teu mestre aí não paga imposto, não? E como eles não tinham dinheiro, porque quem era responsável pela bolsa era Judas Iscariotes. Quem era responsável pela bolsa, e Judas não estava com ele. Então Jesus Cristo mandou que Pedro pegasse o anzol e lançasse no mar da Galileia, e o primeiro peixe que ele pegasse, abrisse a boca do peixe e encontraria uma estaté, que era justamente a quantia que dava para pagar o imposto deles dois. Quer dizer, como é que Jesus Cristo sabia que o anzol seria lançado e o peixe que Pedro iria pegar teria um estaté e logo o valor justamente do imposto religioso, que tinha 3 impostos, de César, o do Sinédrio e o de Herodes, né? Certo? Bom, então Jesus Cristo, ele sabia de tudo. E como ele sabe hoje de tudo, por isso que eu volto a repetir, cuidado com as nossas orações. Ele sabe muito bem o que se passa dentro da nossa alma, certo? Bom, então nós vamos encontrar agora, continuar em Marcos 9:35, e sentando chamou os 12 e disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Isso quer dizer, nós só vamos chegar na sintonia do nosso mestre amado, do nosso pastor, se nós nos tornarmos o servidor de todos. De todos. Então, nós só temos uma solução para todos os nossos problemas. É servir aos nossos irmãos. Francisco de Assis diz que é dando que se recebe. Então, como é que nós vamos querer receber se nós não doamos nada? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos tirar de onde nós não colocamos? De onde é que nós vamos tirar de onde nós não colocamos? Então, se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. O importante é nós sermos o primeiro no reino dos céus. Aqui tudo é passageiro. Aqui tudo é passageiro. Volto a dizer, não estou falando aqui para todo mundo ser miserável, nada não. Mas cada um dá conta da sua administração, como Jesus Cristo falou na parábola do administrador infiel. E também como ele falou na parábola dos talentos. Quando ele diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então tem muitos que desencarnam, que morrem, mas não desencarnam. Por quê? Que ficam presos às coisas materiais aqui do mundo. Principalmente os materialistas. Respeito os materialistas. Cada um vive do jeito que desejar. Mas o Evangelho diz diferente. Diz diferente. Jesus Cristo ensinou totalmente diferente. Certo? E Paulo de Tarso disse: olha, eu vim a esse mundo, nada trouxe de material e nada vou levar. E isso não precisava nem dizer, porque a gente sabe. Nós não vamos levar nada, nem esse corpo, que vai ficar aqui, esse corpo. O que nós vamos poder levar? Aquilo que couber dentro dos nossos corações. O que não couber, não vai. Por isso é que nós precisamos estar atentos para não chegar lá com as mãos abanando. Porque tem tanta gente que chega do outro lado da vida e se decepciona. Fica decepcionado consigo mesmo. Porque perderam tempo, porque foram iludidos. Mas faz parte do nosso crescimento espiritual, do nosso despertar. E Jesus Cristo, através do seu Evangelho, ele veio justamente nos chamar a esse despertamento, que o Evangelho nos orienta
para chegarmos a essa plenitude espiritual. Isso quer dizer, isso só depende de cada um de nós. Cada um de nós. Nós somos os artífices das nossas alegrias como das nossas tristezas. Só eu posso, através das minhas ações, chegar à perfeição. Aqueles que me amam me ajudam a chegar a essa perfeição. A perfeição é nós não ter nada dentro dos nossos corações de coisas negativas. Nada. Foi o que Jesus Cristo falou. Bom, e vamos continuar, né? Então, ele disse que se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e o servidor de todos. Isso até pesa um pouco para a gente, né? Do jeito que a gente está, porque a gente quer ficar tranquilo, sem preocupação, sem nada e tudo, né? Mas Jesus Cristo foi o grande exemplo. O grande exemplo. Boa noite, Justino. Muita paz, meu irmão. Bom, então em Marcos 9,36, ele tomando uma criança, colocou no meio deles e abraçando-a, disse-lhes. Quer dizer, Jesus Cristo costumava dar o exemplo. Dar o exemplo para ficar melhor. Para que aqueles que estavam próximos a ele entendessem. Então, quando ele tomou uma criança, ele tomou o quê? Por quê? É pela sua meiguice, pela sua tranquilidade, pela sua cativação. É lógico que o Espírito, ele complementa a reencarnação com 7 anos. Aí ele vai despertando, é o primeiro ciclo. Aí ele vai despertando. Quando ele vai despertando, aí ele vai trazendo tudo aquilo que ele viveu em vidas passadas, através das personalidades. Cada vida é uma personalidade. O que nós estamos fazendo de errado nessa vida, nós vamos ter que consertar, ou nessa ou na próxima vida. Certo? Contanto que ninguém pode fazer por mim. Deus vai me dar a oportunidade para me reparar o erro que eu estou fazendo nessa vida. É assim que acontece, assim que as coisas andam. Porque senão não teria sentido uma pessoa nascer com problemas visuais, com problemas mentais, com síndrome de Down, autista, essas coisas. Não teria sentido. Não é? Deus seria muito injusto. E outra coisa, ninguém repara. Os pais não reparam pelos filhos e nem os filhos pelos pais. Agora, se o pai e o filho cometerem um erro, aí eles dois vão resgatar coletivamente. Já é diferente. Mas as atitudes do meu pai, eu não sou responsável, não. Agora, se eu fizer junto com ele, aí sim, eu sou. Aí vou ter que voltar com ele para nós resgatarmos junto aquilo que nós fizemos, que são os resgates coletivos que nós tão bem conhecemos. Então ele chega e diz: quem quer que receba uma criancinha assim em meu nome, a mim me recebe. E quem quer que me receba, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Quer dizer, as pessoas costumam dizer que Jesus é Deus, por causa da Trindade. Não, Jesus é filho de Deus, como nós somos filhos de Deus. Todos nós. Não existe 2 criadores, só existe um. Só existe um, que é Deus, essa força cósmica, de onde todos nós emanamos. Nós somos centelhas divinas. Quando a gente chama Jesus o Cristo, é porque Jesus, a personalidade de Jesus Cristo, atingiu o seu Cristo interior, como nós também temos o nosso Cristo interior, o Eu Sou. E toda essa nossa luta das reencarnações é para que nós cheguemos a esse Cristo interior. É como Paulo de Tarso diz: que ninguém toque mais em mim, porque eu trago as marcas do Cristo dentro dele. Então, quando nós realizarmos o autodescobrimento, nós vamos chegar nesse Cristo cósmico. Certo? Porque na revista Espírita fala dos Cristos. Todos os planetas, ele é comandado por um Cristo. Certo? Então, é essa criancinha, que ele se assemelha àquele que realmente deseja ser o maior no reino dos céus, que seja igual a uma criança. Uma criança que não faz mal a ninguém, que sorri. Uma criança. Então, que
exemplo bem profundo que ele nos deixou. E essa criança que Jesus Cristo colocou nos braços, essa criança no livro Memória de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, 11ª edição, página 425, ela se chama Aníbal de Silas, essa criança que Jesus Cristo colocou nos braços. A Ivone do Amaral Pereira, que era médium e escreveu Memória de um Suicida, relata nesse livro que essa criança era justamente Aníbal de Silas, se deixou tocar pela energia do Cristo. Aquele é como Joana de Ângeli disse, aquele que encontrou Jesus Cristo nunca mais será o mesmo. Mas não é só encontrar, não. É caminhar com Ele, é seguir com Ele. Certo? Porque eu digo sempre, olha, falar de Jesus Cristo, do Evangelho, é bonito, é lindo. Agora, colocar em prática é que é complicado, é difícil. Não vou dizer para vocês aqui que seja fácil. Mas Jesus Cristo nos deu e nos dá todas as condições que nós precisamos para chegar a esse reino dos céus. E para chegar no reino dos céus, a gente tem que ser o menor, ser o servidor de todos, aquele que serve, aquele que somente quer ser servido de forma alguma. Então recebe aquele que me enviou, como ele diz aqui. Quem foi que enviou ele aqui ao mundo? Deus. Deus é que tem todo o controle. Nada existe fora de Deus. Tudo está dentro de Deus. Esse nosso Pai Criador. E que às vezes a gente chateado, a gente diz umas coisas e tudo e tal. Mas Deus sabe os filhos que tem, né? Por isso é que Ele nos dá as oportunidades de nós voltarmos aqui para a Terra. Ou outros mundos, que não existe somente esse mundo terreno aqui. Como o próprio Jesus Cristo disse, que há muitas moradas na casa do Pai, eu vou para vos preparar o lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Então essas moradas existem. E são moradas melhores, porque moradas inferiores a essa não vai interessar a gente. E sabemos que a Terra está passando pela regeneração, pela transição planetária. Transição não é física, não. É a transição nossa aqui. Muitos não vão mais reencarnar aqui no mundo. Aqueles que tiveram todas as oportunidades serão banidos para outros mundos. Tiveram as oportunidades e não aproveitaram. E eu vou dar o exemplo. Jesus Cristo diz que no final dos tempos descerão os anjos do céu, lançarão suas redes no mar e depois pegarão os peixes e voltarão ao mar. E depois começarão a separar os peixes maiores dos menores. Os maiores em virtudes. Certo? Está aí no Evangelho. E também diz que chegará o momento de separar os bodes das ovelhas. Tudo são comparações. Tudo são comparações. Para fazer com que nós despertemos. Nós não podemos ficar do jeito que nós estamos, esperando que os outros façam por nós. Esperando que a nossa sorte mude. Quem pode mudar somos nós, pelos nossos esforços, pela nossa luta diária. Como é que nós queremos que os outros façam por nós? Como é que nós vamos aprender? Como é que nós podemos chegar a ser um anjo sem experiência? Sem experiência alguma, como é? Tudo que nós estamos vivendo, estamos nos capacitando para que quando nós cheguemos à plenitude espiritual, nós tenhamos as experiências, todas as experiências, para ajudar os nossos irmãos. É como Jesus Cristo disse, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ou então por que é que Deus trabalha e nós que somos seus filhos queremos viver num bem bom? Que Deus faça tudo por nós. Não tem sentido isso. Eu peço até desculpa para vocês estar falando assim, porque a gente sabe que tem muita gente que gosta do Evangelho, mas que só quer ouvir aquilo que ele deseja. Ah, Jesus Cristo veio para nos salvar, pronto. Basta que eu tenha fé e pronto, não precisa fazer mais nada. Não adianta ficar se enganando. Que não é assim. Porque o próprio Tiago diz que a fé sem obra ela é morta. Como é que eu tenho fé em Deus? A fé não vai me dar segurança, vai me dar força, vontade, coragem, determinação para ir em frente, para vencer aquilo que eu preciso vencer,
para superar aquilo que eu preciso superar. É isso. Nós não podemos fugir de nós mesmos. Nós não podemos botar a culpa nos nossos irmãos. Ah, mas você não sabe o que foi que ele fez comigo. Meu amigo, você teve a oportunidade de exercer o seu perdão, exercer a sua caridade. Então, como é que nós vamos exercer o nosso perdão, a nossa caridade? Não é isso? São as afrontas que nós recebemos dos nossos irmãos, que querem nos tirar do equilíbrio, que querem tornar os nossos dias ruins. Com certeza. Mas nós precisamos despertar, acordar. Todos nós sabemos. As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Para onde nós formos, elas vão. Ou então não tem aquele negócio de juízo final. Vocês já imaginaram se existisse esse juízo final? Que Deus vai colocar os seus filhos, um no inferno e outro no céu. Você colocaria eles, seus filhos, um no céu e outro no inferno? Então, se nós não fazemos isso, imagine Deus, que é a perfeição. Então, precisamos apagar isso aí. Precisamos apagar isso aí. Esse juízo final não existe, do jeito que o pessoal entende. O juízo final vai se dar sempre quando nós desencarnarmos e perdermos esse corpo. Aí nós vamos fazer uma reflexão da nossa vida. Vamos fazer uma reflexão das nossas vidas. É isso. Se eu sou o artífice, se foi eu que fiz, sou eu que tenho que fazer, desfazer ou fazer melhor. É assim que nós precisamos entender a vida. Ah, mas a vida é muito dura. Só você tem condições de fazer com que ela fique melhor. Ah, mas é muito difícil. Aí Jesus Cristo diz, para os homens existem coisas impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Mas é preciso que a gente acredite em Deus. Se não acreditar, vai acreditar em quem? Se com Deus, como se diz, já é ruim, imagine sem Deus. Os ateus, no momento do grande aperreio na vida dele, ele vai chamar por quem? Eles vão chamar por quem? Já que eles não acreditam em Deus. E muitas vezes não acreditam em Deus, sabe por quê? Porque acharam simplesmente que o que ele pedisse a Deus, Deus teria que dar para ele. E como Deus não dá, vem tudo através do merecimento, eles se revoltaram contra Deus. Bom, não acredito mais em Deus. Ah, graças a Deus que Deus não deixa de acreditar na gente. A gente pode até deixar de acreditar em Deus, mas Ele não deixa de acreditar na gente. Então nós que não somos ateus, no momento da dificuldade a gente diz, oh meu Deus, e os ateus vão dizer o quê? No momento difícil. Não é isso? Bom, estamos pertinho aqui para a gente... Então, quem, portanto, se diminua como esta criancinha, esse é o maior no reino dos céus. E então Paulo, Romanos 9:12, acrescenta esse versículo. O maior servirá ao menor. E João 3:16, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E Paulo, em Hebreus 7:7, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quer dizer, nesse versículo aqui, eu encontrei o quê? Encontrei Paulo, encontrei João, encontrei Paulo de novo em Hebreus, para explicar esse evangelho, esse versículo de Mateus 18:4. Não é importante o evangelho para a gente? Não é importante. E como é que nós já deixamos passar mais de 2000 anos? Dá para entender? Nós já temos vivido quantas vidas nesses 2000 anos? E nós não conseguimos ainda colocar em prática o evangelho. Aí a gente pergunta, o que é que nós estamos querendo mesmo, na verdade? O que é? Então, é momento de reflexões, para a gente ver o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida. O que é que nós estamos fazendo de bom para nós?
Será o que nós fizemos até agora vai nos ajudar a buscar essa felicidade, a buscar essa paz, essa tranquilidade? Será o que nós fizemos já é o bastante? Será que nós não poderíamos ter feito muitas coisas diferentes do que nós fizemos? A nossa vida com certeza teria estado muito melhor, mas nós podemos começar agora. Podemos começar agora. O semeio é livre, a colheita que é obrigatória. Se você acha que a sua vida não está boa, é porque você está colhendo o que você plantou. E se ela não está boa, é mudar o semeio. Só há uma condição de mudar o semeio. Se mudando o semeio, se muda a colheita. É muito prático mesmo. E nós temos condições de fazer, porque nós somos filhos de Deus. E Deus não vai nos deixar faltar nada. Por isso é que nós devemos ouvir a voz do grande pastor das nossas vidas, que diz que dá a própria vida pelas suas ovelhas. Precisamos ouvir a voz do pastor quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e meu fardo é suave, sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome, aquele que beber da minha água jamais terá sede, e aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome, aquele que beber da minha água jamais terá sede, e aquele que morrer ressuscitará. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele encontra, todo aquele que bate a porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Pois, meus irmãos, é como Jesus Cristo disse: pede, mas pede com coração. Busca, mas busca com vontade mesmo, na certeza que tu vai encontrar. Bate a porta e não tenha dúvida nenhuma que a porta vai se abrir. E tudo vai se transformar na tua vida. Basta você querer. Vocês, ou nós temos tudo em nossas mãos. Se nós temos tudo em nossas mãos, nós podemos fazer. Nós podemos realizar os nossos sonhos. E concluindo como Paulo diz: que ninguém toque mais em mim, porque eu trago as marcas do Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo é quem vive em mim. Que nós sejamos esse Paulo, que nós copiemos os seus exemplos e possamos assim nos auto-iluminarmos. Agradeço a presença de vocês, de cada um de vocês, nessa live. E no próximo domingo nós vamos estar aqui, com certeza, falando mais do Evangelho. Certo? Falando mais do Evangelho. E nas nossas preces, vamos todos nós envolver todos os nossos irmãos do mundo inteiro, por essa pandemia, por esse momento em que nós estamos vivendo. E com certeza, nós temos condições de ajudar bastante. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça nessa jornada, nessas passadas, e que nós aprendamos a gostar mais, a nos amar como nós somos. Então, gratidão a todos e muita paz, meus irmãos.